Olá, comunidade Paz e Bem, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Monanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, quem já me acompanha há bastante tempo, já percebe a minha voz, estou sempre rouca, e eu já desisti. Aqui em São Paulo, minha voz só melhora quando eu saio de São Paulo, então é aqui que eu vivo e eu tenho que me adaptar aqui com essa poluição e a minha voz e a minha rinite, vai dar tudo certo. Bom, como eu prometi para vocês, estou começando hoje uma nova série. Eu vou trabalhar com vocês esse livro aqui, Exu, a divindade essencial da cultura tradicional Yorubá, escrito por Kábíyèsí Ọba Adékúnlé Adérómú, Ọba Ògbóni e o Axé. Vou contar um pouquinho aqui, vou ler aqui, né, que fala sobre ele. Ele nasceu em 25 de dezembro de 1964, em Abéokúta, Nigéria, filho de família nobre de tradições religiosas, da qual herdou o vice-reinado. Graduado em Bioquímica pela Universidade de Lagos, veio ao Brasil para se formar na USP, onde sentiu a necessidade de desenvolver um centro de cultura africana e introduzir ensinamentos de Ifá, religião da qual leva o título de sacerdote. Morando no Brasil há mais de 2 décadas, naturalizado, exerce diversas funções sociais, empresariais, humanitárias. É autor das obras também Ifá, Filosofia e Ciência da Vida, A Identidade Tirada de Nós e A Sociedade Ògbóni. Tá aqui o livro, deixa eu ver aqui de quando essa edição que eu estou aqui lendo para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, é de 2023. E a editora, cadê? Ai, não tô achando aqui, gente. Eu acho que a editora é do próprio Centro Cultural Africano, tá aqui. E por que que eu resolvi, nessa série, a gente trabalhar um pouco sobre, né, Exu? Eu já falei algumas vezes para vocês. Eu acho que Exu foi uma das divindades africanas mais injustiçadas, né? Porque foi uma das primeiras, um dos primeiros orixás, e acho que um dos orixás mais demonizados. Inclusive tem campanhas, tem uma campanha rolando aí no mundo todo, puxado por uma IA nigeriana, africana. Eu não vou saber, eu posso trazer num outro programa, no próximo capítulo, né, próxima edição, falar sobre ela e o nome, como localizar, que é uma campanha falando Exu não é o diabo, Exu não é o demônio. E eu, enquanto uma mulher preta, de diáspora e alorixá, e pesquisadora da filosofia africana, eu passei a entender que faz muito sentido o colonizador ter demonizado Exu. Por quê? Exu, como a gente vai ver aqui, né, no decorrer do livro, ele tem funções muito importantes na condução da nossa vida. Não dele conduzir a nossa vida, não de Exu conduzir a nossa vida, mas de nos ajudar a conduzirmos a nossa vida, o nosso caminho, o nosso trajeto, a nossa busca, né? Que eu já falei com vocês várias vezes sobre o nosso pré-projeto de vida. Então, como a gente executar o nosso pré-projeto de vida da melhor forma. Por que eu uso pré-projeto e não destino, né? Porque no Ocidente, para o Ocidente, o destino é algo imutável. Só que para nós, a gente pode ter um destino, a gente vem com destino, mas também tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ferramenta divina, né? Que o Lodumare nos concede, que é o direito de escolhas. E a partir do momento que a gente tem direito de escolhas, as coisas podem mudar.
eu posso, numa decisão errada ou uma decisão muito certa, eu posso acabar mudando minha rota. Eu posso, se eu escolher matar alguém, eu vou estar mudando a minha rota e a rota da pessoa. Ou, sei lá, 1000 possibilidades, né? Abandonar um filho ou não, ou encerrar um casamento. E casamento é isso que às vezes eu estava comprometida antes de nascer e no decorrer do relacionamento eu resolvi desistir, largar toda a família para um grande amor, 1000 coisas, né? Possíveis, escolhas que a gente faz na vida, boas e ruins, e às vezes decisões que a gente toma numa fração de segundos e o que pode mudar o nosso destino. Não só o nosso, como de outras pessoas também, né? Então, por isso que eu passei a chamar de pré-projeto de vida. Então, esse pré-projeto de vida, de antes da gente nascer, antes da gente chegar aqui sair do Orum, do céu, aqui pro Aie, e a execução desse projeto e essa revisão constante aí que a gente faz desse planejamento, certo? Esse projeto e o planejamento que às vezes a gente faz ou escolhe não fazer para executar o projeto. Pois bem, Exu tem uma função primordial. Ele, além de ter sido, né, uma das primeiras criações de Olodumare, de Deus, desse Senhor Supremo, ele também é o dono da comunicação, ele é aquele que a gente depende dele para o movimento da nossa vida. Então, quando se fala de Exu, as encruzilhadas, né, as pessoas acham que Exu fica ali parado naquela esquina, em cada esquina. Até pode ter, mas a questão é outra. Quando se fala das encruzilhadas da vida, então, onde simbolicamente a gente coloca, né, coloca as oferendas nas encruzilhadas, para quê? Para que Exu cuide dos nossos caminhos, para que garanta, favoreça que a gente cruze, né, as encruzilhadas da vida, cruze com as pessoas certas na hora certa, ou se desvie, né, da pessoa errada na hora certa também. E sendo ele muito ligado aos nossos caminhos, de favorecer os nossos caminhos, eu, enquanto uma mulher preta de diáspora, e ele, né, fazendo parte dessa minha cultura da filosofia ancestral, se eu demonizo Exu, eu estou demonizando os meus caminhos. E se eu não tenho os meus caminhos, eu obrigatoriamente vou aceitar os caminhos que o colonizador me oferecer. Percebe? Que faz muito sentido essa demonização de Exu. E por isso que eu resolvi trabalhar com vocês esse livro que eu tô lendo ainda, não terminei de ler, mas tô achando super interessante a forma, né, que tá escrito, que tá descrito, tá falando muito também do culto de Fá, para quem tem curiosidade, posso falar disso no outro. Se vocês tiverem interesse, me dá um toque aí, que eu posso trazer em outras, né, em outras séries. Mas o foco vai ser sobre Exu. E eu separei aqui um trecho que eu achei muito interessante, que fala... Exu, divindade primordial, a primeira divindade criada por Olodumare. Ele é o grande fiscal do axé, da autoridade e poder de Deus Supremo, transmissor e mensageiro, o Orixê, dos oráculos de Ifá. E aí vai falar de Ifá e tal. Exu foi a primeira divindade criada por Olodumare. O mensageiro, mais uma vez, o Orixê, entre os mundos, transmite os ensinamentos dos oráculos. O que está querendo dizer aqui, né? E aí uma lembrança, quando eu falo dos caminhos e tudo mais, dessa relação de conexão, de comunicação também, que é muito importante, né? Um dos papéis importantes de Exu na nossa vida. Ele também é o mensageiro entre o Orum e o Aie, entre o Deus Supremo e, né, o Olodumare, Deus,
e a terra aqui, e nós aqui materializados. Ou seja, ele leva os nossos pedidos, e nos nossos pedidos que a gente, né, os nossos apelos, os nossos pedidos, ele que leva para o céu, ele que leva para os orixás, que leva para Olodumare. Então ele tem um papel fundamental. E orixá nenhum anda sem Exu. Orixá nenhum anda sem Exu. E aí quem sou eu para viver sem Exu na minha vida, entendeu? Só mesmo a partir, só é interessante para o colonizador, de eu não cultuar Exu, de eu não aceitar Exu e ainda demonizar Exu. E olha, demonizar, colocar ele como demônio, a figura que não existe nas nossas cultura tradicional. O inferno é uma figura que é um lugar que não existe, né? Essa relação entre bem e mal, céu e inferno. Não, as culturas tradicionais, a cultura de matriz africana, a nossa filosofia vai falar de caráter, vai falar de bom caráter, que a gente já trabalhou aí, né? Vamos buscar aí os outros episódios aí, né? As outras séries aí no Paz e Bem que eu coloquei aqui para vocês, sobre bom caráter, sobre prosperidade, né? Tem uma série sobre caráter e orixá, prosperidade e orixá. Então, é muito... E quanto mais eu me aprofundo nessa filosofia, quanto mais eu pesquiso, eu vejo o quanto Exu é importante e é primordial, é fundamental o culto e a existência, e o quanto ele se faz vivo em nossas vidas, sabe? Ele é muito presente nos momentos mais inimagináveis. Então, é por isso que a gente vai, nessa nova série, a gente vai trabalhar esse livro aqui e a gente vai ler junto, vai discutir junto sobre Exu, a divindade essencial da cultura tradicional iorubá. Então, espero que vocês gostem dessa proposta, mandem sugestões, fala aí o que vocês estão achando, quais as curiosidades de vocês e até semana que vem. Um beijo grande e até lá.